garotas, ensino médio, poderes sobrenaturais, vingança e amor. Juntando tudo, o que é que a gente tem? Jovens Bruxas, o filme de 1996 que é sucesso entre os fãs do gênero, principalmente os nascidos entre os anos 80 e 90. E tentando repetir a fórmula ao mesmo tempo que tenta também ser atual, o reboot Jovens Bruxas, uma nova irmandade, chegou aos cinemas em 2020. E por isso hoje temos duas versões de um mesmo clássico, apesar do novo ser um reboot. Jovens Bruxas de 1996 e Jovens Bruxas de 2020. Mas se a gente colocar os dois pra se chocarem, qual dos dois filmes no final das contas se sobressai? Ou seja, qual deles é mais divertido, hein? Com isso eu trago pra vocês hoje o nosso querido choque de clássicos, o remake versus o original, e nesse caso, o reboot versus o original, de Jovens Bruxas. E caso não tenha assistido nenhum dos dois filmes, fica tranquilo, tá? Porque o vídeo vai ser legal mesmo assim. Isso porque eu vou explicar tintim por tintim das produções, e no final, você vai querer até dar uma olhada se você não assistiu, hein? Ah, eu vou colocar aqui no card também a playlist do Choque de Clássicos, porque tem um monte de filme. Então se você não assistiu os outros vídeos da série, vai assistir que tá muito legal. E rapidinho eu já peço like bruxístico pra você, caso não seja inscrito, se inscreve e ativa o sininho, assim sempre que sair vídeo novo você vai ser notificado. Feito isso, bora pro Choque de Clássicos de Jovens Bruxas. Quesito número 1, a história ou o roteiro. Normalmente eu não analiso o roteiro, porque quando se trata de um remake, as duas histórias acabam sendo iguais. Mas aqui, apesar de várias similaridades, é um reboot, então a história central e os arcos acabam sendo diferentes. Por isso, bora analisar as duas. E a história de Jovens Bruxas, na versão de 1996, gira em torno da Sarah, a garota nova na cidade, que logo é percebida pelo trio de garotas esquisitas do Colégio Novo. Garotas essas que são Nancy, Bonnie e Rochelle. E o lance é que as três querem desesperadamente encontrar a quarta integrante do grupo. Isso porque elas são as Jovens Bruxas. E a quarta é uma peça-chave para que elas acessem todo o poder que um Coven pode ter. Obviamente que a quarta é a Sarah, a garota nova, que não sabe que é bruxa, hein? Isso porque pra ela tudo aconteceu de forma natural. Então ela meio que sempre foi capaz de fazer pequenos fenômenos sobrenaturais. E depois ela aceitar o convite das meninas, ficar amiga, ficar muito mais próxima delas, elas começam finalmente a experimentar vários tipos de feitiços, inclusive usando um deles pra se vingar do babaca do colégio. E conforme os poderes vão ganhando potência, uma das meninas, a Nancy, acaba sendo levada pro lado mal e acaba se tornando ali a vilã do filme, junto com as outras duas amigas, que sempre foram amigas, né, o trio, que ficam também do seu lado. E no arco final, temos as duas bruxas mais poderosas do Coven se enfrentando. Claro que tem todo um rolo antes, toda uma pressão psicológica que existe em cima da Sarah, isso porque ela não queria aceitar potencializar os seus poderes, por medo de ficar igual a Nancy, ficar meio louca e má. Mas no final ela entende que tem mais a ver com quem ela é, e o coração da gata é bom. Já o da Nancy nunca foi lá essas coisas. E gente, a batalha final entre elas é incrível, é horripilante e é incrível, eles dão nome. Já em 2020, a história começa meio que seguindo os moldes do clássico. A Lily, que é a nova protagonista, é uma garota nova na cidade, que chega na escola nova e logo é notada pelo trio de bruxas, que são Lourdes, Frankie e Tabby. A protagonista é novamente uma bruxa natural, que não sabia que era bruxa, mas logo aceita integrar ali o Coven. Sem medo, ela se joga e as quatro viram super amigas. Novamente elas começam a experimentar vários feitiços, inclusive um deles também é lançado sobre um dos garotos da escola. Mas diferente do clássico, que era meio que uma vingança, no reboot elas na verdade dão um presente pro garoto, trazendo a sua versão mais elevada para a consciência. Com isso, ele deixa de ser babaca e se torna um cara super consciente e super legal. Já o arco do filme é completamente diferente. Nele nós descobrimos que o padrasto da Lily é um tipo de feiticeiro e quer roubar os poderes da garota a custo de matá-la. Porém, com a ajuda das suas amigas, ela vence o vilão e salva o dia. E sim, eu usei um tom meio sessão da tarde, eu fui irônico nessa frase final, porque a grande diferença entre os dois filmes, apesar deles serem absurdamente iguais, é que o clássico é muito mais realista, é tudo muito de verdade, é tudo muito cabível. Já o reboot traz uma estética fantástica, que já me incomodou desde o trailer, porque infantiliza, sabe? Tira aquele peso da realidade que o clássico tem e transforma as meninas em Winx, praticamente. Uma delas, inclusive, é capaz de conjurar fogo na ponta dos dedos. E aí, pra mim, sei lá, isso foi meio negativo. Então, em termos de roteiro, assistindo os dois filmes, reboot não tem a menor chance, gente. É ponto pro original. O original é muito mais visceral.
E o quesito número 2 é a fotografia, a estética, o climão do filme. Bora lá! A versão de 1996 tem a película bem característica da época, porém, muito mais voltada para uma vibes de terror. Até porque nos anos 90, os filmes considerados adolescente tinham uma fotografia mais colorida, sabe? E cores quentes, puxando pro humor. Mas a proposta de Jovens Bruxas, apesar de ser um filme adolescente, é ser levado a sério. O terceiro ato do filme, inclusive, é absurdamente assustador. A vibes de suspense que o diretor apostou foi certeira para passar o estado físico e mental que a protagonista estava, unido ao terror psicológico que a antagonista estava causando ali nela. Eu sinceramente gosto muito do climão do clássico, porém, acho que o reboot foi mais assertivo. Bora dar uma olhada nele. O reboot de fato deixou claro que é um filme adolescente. A película é quente e o colorido deixou as coisas leves e alegres. De fato, em momento algum, o filme aposta em sequências mais tensas, visualmente falando, pros personagens. E os figurinos, especialmente os da protagonista, são incríveis, gente. Eu tenho que comentar, é em cunho pessoal, mas eu tenho que comentar que por algum motivo que eu não sei dizer qual, ele traz uma vibe Wicca pra elas. Se você souber dizer, me fala o que é, porque tem alguma coisa ali, eu achei incrível. E mesmo o arco final, que pedia ali de certa forma um clima mais tenso, ele não chega a ser tão tenso quanto o original. Com isso, o filme acerta na proposta de ser um filme adolescente e ainda assim ser levado a sério. Então aqui é ponto pro reboot, mas eu tenho que dizer que por pouco eu não dou ponto pro clássico. Porque realmente, quando a gente fala do clima do filme, Jovens Bruxas Nova Irmandade acaba entregando mesmo essa vibes adolescente. Porém, vocês já sabem a minha opinião sobre os poderzinhos, né? Os poderzinhos pra mim quebra o filme no meio, não devia ter. Mas eu vou comentar disso agora, no quesito número 3. Os feitiços. E tratando-se de um filme sobre bruxas, esse quesito é absurdamente importante, né? Bora ver qual é que foi. Em 1996, os feitiços praticados pelas garotas são tanto quanto pessoais. A Bonnie quer que o tratamento para tirar as marcas de queimadura do seu corpo dê certo. A Nancy quer ser uma garota rica. A Sarah quer que o garoto que a humilhou fique louco por ela. E a Rochelle quer que a garota loira, que a discrimina por ser preta e ter o cabelo crespo, perca todo o seu próprio cabelo. Isso acaba sendo crucial pra gente entender os personagens e as suas fragilidades. A gente acaba se conectando a elas, quer queira, quer não. E fora esses que são de cunho pessoal, elas ainda fazem outros feitiços. Por exemplo, fizeram a Rochelle levitar no quarto, mudam a cor do próprio cabelo, isso quem faz é a Sarah, porém com uma magia chamada glamour. O cabelo dela não muda de fato de cor, ela apenas faz com que as outras pessoas vejam o seu cabelo da cor que ela quer. E essa mesma magia é usada no final, quando a Nancy faz a Sarah ver os animais que ela mais tem medo, invadindo a sua casa. Acho que de todos, o único momento mais fantasia do filme é quando as três vilãs flutuam no final. Fora esse momento, o filme como um todo tem uma pegada toda realista, que me agrada muito. Já no reboot de 2020 é o completo oposto. Apenas 2 momentos foram mais realistas, que é o feitiço que elas fazem para que o babaca da escola eleve a sua consciência e se torne alguém melhor, que é basicamente o equivalente ao feitiço que as garotas do clássico fazem pro babaca, em termos de roteiro. Mas aqui as garotas são muito diferentes. Só que esse ponto eu vou comentar mais pra frente no próximo quesito, segura aí. E o segundo feitiço mais realista é o que a protagonista faz para que esse mesmo garoto sinta atração por ela, começa a sentir vontade de ficar com ela. Fora isso, as meninas não têm desejos individuais e não usam feitiços para si próprias. E todos os outros momentos onde elas meio que usam os poderes tem CGI. E as cenas são todas bem fantasia, cheia de brilhos e cores. Tem um momento em que uma delas conjura umas pedrinhas assim para compor a maquiagem da protagonista. Enfim, é bem fantasia. E mesmo as que não tem CGI de fato, trazem uma vibe poderzinho. Como o momento no começo do filme quando o menino vai lá importunar novamente a Lily e ela meio que afasta ele usando seus poderes. E aí com isso, eu acho que o filme acaba não conseguindo ser levado tão a sério quanto o clássico. Por isso pra mim é ponto pra 1996. Nesse aspecto, Jovens Bruxas dos anos 90 deu o nome. Quesito número 4, o trio de bruxas, as garotas que apresentam o mundo da bruxaria pra protagonista. Em 1996, nós temos 3 garotas de um ensino médio clássico dos anos 90, com questões sexuais, bullying pesado, objetificação da mulher, preconceito, etc. Mas um ponto interessante é que elas se mantêm coerentes e fiéis aos seus personagens do começo ao fim da trama. Das 3, fica mais que claro que a que ia dar problema era a Nancy.
já que ela é a mais louca e temperamental. E fica claro também que as garotas, mesmo vendo ela se tornar uma pessoa má, não a abandonariam. O trio conseguiu ser construído de uma maneira que não caberia qualquer tipo de traição entre elas, mesmo que fosse nesse ponto aonde parar a Nancy era necessário. A química entre as três é muito boa, isso é inegável. Já em 2020, eu não sei dizer com certeza se as garotas têm química entre elas. Eu não senti muita. Eu realmente não sei se elas conseguiram passar a irmandade que as do clássico conseguiram, sabe? Nenhuma das três tem fragilidades a serem exploradas, então a gente não se conecta com elas com a facilidade que a gente se conectou com as três do clássico. Sem dizer que no começo do terceiro ato do filme, quando as meninas viram a cara pra Lily, pra mim ali foi um desvio que não conversou de jeito nenhum com os personagens. Principalmente com Databe, que sempre se mostrou tão responsável, consciente e coerente. Não faz sentido algum a atitude dela ali. Foi puro capricho do roteiro preguiçoso pra pôr a protagonista em perigo. Não dá pra defender, gente. Pra mim é ponto pra 1996. O trio é muito mais icônico. E o último quesito número 5, a protagonista. Qual das duas conseguiu se sobressair, hein? Lembrando que eu tô falando aqui nesse caso é das personagens, tá? Da maneira que elas foram escritas, e não das atrizes em si, como foi o caso do choque de clássicos de Convenção das Bruxas. Bora lá. Em 1996, Sarah é uma garota pouco assustada, nada intimidável e decidida. Diferente da maioria dos filmes, a gata não passa aquela vibes de ódio por ter se mudado de cidade e ter que encarar um colégio novo no meio das aulas. Com isso, ela acaba sendo aquela personagem ao qual a gente não teme de fato que algo aconteça, mesmo que ela esteja sozinha. A sensação é que ela dá conta do recado. E apesar de eu gostar muito dos diálogos, eu acho que ela perde o protagonismo pra vilã, Nancy. Reassistindo fica claro que a Nancy conseguiu ser mais marcante. Até por conta disso ela aparece no reboot, né, nas cenas finais. E é facilmente reconhecida pela galera. Então em termos de personagem, eu não sei dizer o quanto a Sarah, a protagonista de Jovens Bruxas de 1996, é realmente boa, é realmente icônica. Já no reboot, a Lily, ou Lilith, é a clássica garota que chega intimidada, se mostra desconfortável com o fato de ter se mudado para uma casa nova, para uma cidade nova, e logo no primeiro dia a gata menstrua e é ridicularizada por um colega de classe, para deixar ainda mais claro o seu grau de fragilidade naquele momento. A atriz do reboot, eu tenho que concordar que é muito mais carismática do que a do clássico. E com o decorrer do filme nós vemos ela mudando, deixando de ser a bruxinha assustada e se tornando uma bruxa empoderada. Pra mim, em momento nenhum, ela perde protagonismo pra nenhum dos outros personagens. E apesar do filme ser fraco, a gatinha arrasou, gente. E nesse quesito, em primeira instância, pra mim ia ser empate. Porque vejam bem, a do clássico perdeu o protagonismo pra vilã. Só que no reboot a gente não tem vilã pra bater de frente com a protagonista. Então como dar ponto pra uma e não dar pra outra? Se o que tem em um falta no outro. Por isso eu me virei pro fator carisma. E apesar de eu ter um apreço muito grande pela do clássico, eu tenho que concordar que a do reboot é mais carismática, é mais legal. Por isso pra mim é ponto pro reboot. E no final a vitória por um pontinho é do clássico, Jovens Bruxas de 1996. No geral, quando a gente foca no roteiro que o filme aborda, Jovens Bruxas de 96 atende muito mais aos tópicos no sentido de ser algo mais natural, mais de verdade, menos fantasia. Ainda assim, o de 2020 é uma aventura legal. É aquele filme gostoso, sem grandes pretensões, sabe? Fácil de entender e que funciona perfeitamente naquele finzinho de domingo, sabe? Ai, que delícia. Eu, na real, gostaria muito que rolasse um terceiro filme, hein? Trazendo as veteranas junto com as novatas. Fala sério. Todas as jovens bruxas das duas gerações. Nossa, seria meu sonho. E olha, eu não acho que não exista a possibilidade de rolar, viu? Eu acho que dá pra rolar, seria incrível. Vamos esperar, né? E vocês concordam com o ranking? Assistiram os dois filmes? Me contem tudo, não me escondam nada. Eu espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.